Aqui é a Ananda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre a infância e como era muito bom ser criança. Você era uma criança que gostava de brincar bastante, subir em árvore, o clássico. Aquela criança que via os adultos e não via a hora de ser adulto. Ou que trabalhar, você via as pessoas trabalhando e parecia ser divertido? Pois é, quando você é criança, você tem uma diferença, assim, né? Uma perspectiva de vida tão diferente. E quando você vira adulto, você olha pra trás e você acaba ficando só com as lembranças e com a nostalgia e com a delícia de ter sido uma criança um dia na sua vida. Bem, eu resolvi falar sobre esse tema, né, sobre infância. É um tema que já está na minha lista há bastante tempo. Inclusive, hoje eu não ia falar sobre isso, eu ia falar sobre outra coisa. Mas a Luísa, ela me mandou umas fotos e uns áudios, enfim, lendo umas cartinhas e uns recadinhos, uns bilhetinhos que ela tinha guardado da nossa infância. E aí ela tirou foto de uma cartinha que eu escrevi para ela e de um papel que era o nosso aniversário de amizade. E nesse papel ela colocou várias. Eu, na verdade, coloquei várias piadas internas, assim, que a gente tinha quando a gente era criança. E foi muito divertido fazer isso. Tipo, ela tava mandando pelo WhatsApp, né? E eu acompanhando. E foi tão divertido porque eu olhei aquele papel e tinha muita coisa que eu nem lembrava, sabe? Tipo, que a gente falava isso, que a gente tinha aquela piada interna. E eu nem entendia sabe? Tinha umas coisas que eu até circulei assim e falei, mano, que? Não entendi. E aí, ela tava lendo um caderninho que essa ideia que eu tive, meu, é genial. Eu acho que é uma das melhores ideias que eu já tive. E eu era só, sei lá, uma criança, sabe? Tendo essa ideia. Mas enfim, que é, quando eu era criança, até hoje, na verdade, eu gosto de colecionar caderninho. E aí eu resolvi fazer um caderninho pra ela que eu tinha, tipo, de várias cores, assim, uns caderninhos sem pauta. Se eu não me engano, Luísa, aí você me corrija, mas eu acho que eu peguei um caderninho verde, que era a cor preferida dela, se eu não me engano, foi isso. E aí, nesse caderninho, em cada folha, eu coloquei desenhos e frases de piadas internas nossa e colava coisas. E tinha muita coisa lá, tem muita coisa lá. E tem muita coisa que a gente nem lembra hoje, sabe? Se a gente lê sem contexto, a gente não entende por que que a gente falava isso, ou da onde veio aquela piada, né? Aquela piada interna nossa. Mas eu sei que foi tão gostoso, sabe? Relembrar isso juntas, por mais que a gente estivesse separadas, né, no ambiente, a gente relembrar isso juntas, assim, foi tão gostoso e a gente ria, assim, sabe, no áudio, tipo, nossa, kkk, não acredito que eu falei isso, não acredito, não sei o quê, nananã. E, meu, uma das magias, assim, uma das gostosuras de ser criança é justamente você rir de tipo, tudo. Tudo pra você é uma piada, tudo pra você é motivo de risada, tudo pra você, sabe? Eu acho que eu ainda mantenho essa essência com a Luísa, assim, que quando a gente tá junto, a gente ri de qualquer coisa, assim, a gente tem uma risada muito fácil, sabe? Eu e ela. Mas quando a gente era criança, tipo, qualquer coisa virava motivo da gente rir e da gente chorar de rir até a barriga doer. Inclusive, isso é uma sensação que a gente tinha muito quando a gente era criança, né? De rir até a barriga doer. E a gente acaba esquecendo, né? Como é essa sensação. Porque, sei lá, a vida adulta, dependendo, você não acha tanta graça, você não, sabe, não tem tantos motivos assim pra dar risada.
É engraçado que eu fiquei muito tempo sem ver a Lu, né? Eu fiquei tipo um mês, mais de um mês, sei lá, sem ver a Lu. E, enfim, eu e a Lu, a gente é muito grudado. E aí, quando a gente se encontrou, sei lá, tipo, a gente olhou assim, depois que cada uma foi pro seu canto, assim, a gente ficou tipo, mano, era disso que eu tava precisando, sabe? Tipo, de uma risada fácil. Naquele dia que a gente se encontrou, que a gente nem esperava se encontrar, né? A gente riu tanto, tipo, da bochecha doer, da barriga doer, de você ficar, tipo, rindo assim, sabe? Sem parar. E por uma coisa tão besta, sabe? Tipo, e essa sensação, ela é tão nostálgica, sabe? Quando isso acontece com você, você se sente nostálgico na hora, né? E, enfim, né? Fontes da minha cabeça. Eu acho que isso é muito por remeter à infância, né? Porque, tipo, é o que eu falei, na vida adulta, esses momentos de muita risada e risada, tipo, por qualquer coisinha e tal, vão se tornando momentos mais raros, né? E o que eu acho engraçado é que chega em um certo momento da infância, ou enfim, pré-adolescência, sei lá, é que pra mim, infância é de criança, né? Nascimento até sei lá, mais ou menos o nono ano, sabe? Eu tô considerando esse período como infância, que é o período que, por mais que você fosse mais velho, quase chegando no ensino médio, você ainda é muito inocente, sabe? Você ainda é muito bobo, você não tem muita maturidade, sei lá, você não tem preocupação com nada além de passar em prova e tudo mais, sabe? Enfim, eu tô considerando esse período de infância. O que eu acho engraçado, porque hoje em dia acho que iam achar um absurdo eu falar que nono ano é infância. E não assim que eu tô falando que uma pessoa de nono ano raciocina assim como, tipo, uma criança no terceiro ano, sabe, do fundamental. Não é isso que eu tô falando, mas enfim. É que você é muito novo, né? Quando a gente entra no ensino médio, que são mais 3 anos para você se formar e começar uma faculdade, você é muito novo, tipo, muito novo, sabe? E isso é engraçado, porque, tipo, você não percebe o quão novo você é. Quando você sai da escola, né? E, enfim, sei lá, você começa a fazer uma faculdade e aí você passa em frente a uma escola, você convive com, sabe? Tipo, você vê outras pessoas passando por aquela fase que você passou, não faz muito tempo, mas também não é tão recente, você fica, nossa, eu era assim. Tipo, eu era novo dessa maneira, assim, sabe? E eu acho isso engraçado, que, tipo, ao mesmo tempo que as pessoas são muito novas, assim, sei lá, teve uma época que você via e você achava muito nova as pessoas, mas hoje em dia também você olha e você fala, nossa, essa pessoa não é muito velha, sei lá, parece que as crianças, né, os adolescentes estão amadurecendo muito mais cedo hoje em dia. Isso é muito bizarro. Por exemplo, o meu sobrinho de. Quantos anos ele tem, meu Deus? 10 anos? Sei lá, enfim. Ele ainda é uma criança, só que, tipo, ele tem crises assim que a gente brinca que ele é adolescente, tipo, de adolescente, crises de adolescente, falas de adolescente, que a gente fica tipo, mano, meu Deus, mas você só tem 10 anos, sabe? Tipo, por que que você já tá tendo essa atitude? E aí tem muito essa questão, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente não vê a hora de amadurecer. Ao mesmo tempo que você gosta de brincar, gosta dos seus amigos e tudo mais, querendo ou não, você gosta da sua infância, mas sabe aquela frase tipo, ai, eu não sabia que eu era feliz? Eu sinto que é essa sensação, assim, sabe? Tipo, pelo menos teve uma época da minha infância que eu queria muito ser adulta, que eu queria trabalhar. Isso é muito engraçado, sabe? Tipo, a gente dá brinquedos pra criança que remetem a trabalho, que elas levam como brincadeira, né?
por exemplo, ai, dá o laptop da Xuxa. Quando eu era criança, eu tive o laptop da Xuxa. E eu fingia que eu estava trabalhando, que eu estava no meu escritório, não sei o que, nananã. Ou você dá um caixa de supermercado para criança. E aí você finge que você é caixa de supermercado e você tá passando suas comprinhas e não sei o quê. E aí, tipo, aquilo tudo parece tão divertido, sabe? Aí você pensa, tipo, nossa, trabalhar deve ser muito divertido, ser adulto deve ser muito divertido. Ô dó, né? E é muito engraçado esse contraste, assim, né? De a visão que as crianças têm do mundo, né? Tipo, tudo parece mais divertido, parece mais leve. É, você olha, tipo, para um adulto e você pensa, tipo, nossa, esse adulto, ele, tipo, os adultos, eles sabem das coisas, sabe? Porque eles sabem como curar uma doença, eles sabem como me carregar se eu tiver com o pé quebrado, eles sabem, sei lá, que horas tem que dormir, sabe? Tipo, enfim, é muito engraçado a cabeça, né, da criança, como funciona. Enfim, era muito gostoso ser criança, né, gente? E mudou muito hoje em dia. E quando eu era criança, inclusive, eu era muito mais criativa. Isso eu acho uma questão bem séria, assim, das próximas gerações, de crianças que estão se desenvolvendo, né? Que a criatividade está sendo roubada das crianças, sabe? A criatividade. Porque por conta do crescimento da tecnologia, sabe? Tipo, as crianças elas não sabem sentir tédio. E para você ter uma criatividade, para você ter um surto, né, de criatividade, querendo ou não, você precisa estar no tédio. Por quê? Porque você estando no tédio, você vai começar a processar como você vai sair daquela situação, né? Então, por exemplo, quando eu era criança e eu tinha muito tédio, eu tava com muito tédio, assim, e sei lá, minha amiguinha do prédio não podia descer para brincar comigo. Enfim, por algum motivo eu tava com muito tédio. Ou eu descia pro prédio mesmo assim, ficava lá na piscina sozinha, ou ia pra quadra, ou ia pro brinquedão, ou ia pro salão de jogos. Claro, né? Eu tive esse privilégio também de ter um salão de jogos e tudo mais. Mas na época que, por exemplo, eu morava com a minha mãe biológica, eu não tinha esse privilégio. Então eu ficava brincando com os meus brinquedos sozinha. Inclusive, minha mãe fala que, tipo, eu falava demais, assim, que eu sempre falei demais, que eu não parava de falar com meus bonequinhos, meus brinquedinhos lá, sabe? Tudo eu botava eles pra conversar lá e não parava de falar. E ficava lá, concentrada, nos meus brinquedos, tal. Ou eu, tipo, eu gostava muito de. Tinha um lugar que a gente morava que tinha uma parede meio curva, assim. Ela era totalmente assim, tipo, 90 graus, sabe? O ângulo 90 graus, só que ela era meio curva. E eu gostava de sair correndo e tentar, tipo, subir rápido nessa parede, sabe? Escalar essa parede. É, E aí, eu brincando disso, várias vezes eu arrancava o tampão do dedão do pé. Gente, tem infância. Tipo, uma lembrança de infância mais nítida do que essa, mais bem vivida do que essa, sei lá. Me fugiu o termo que eu ia usar. Mas assim, um marco da infância é tipo arrancar o tampão do dedão do pé. Acho que toda criança já passou por isso, não é possível. Mas enfim, o que eu tava falando sobre tédio, né? Enfim, eu ficava com tédio e aí eu arranjava alguma coisa pra eu fazer, sabe? Mesmo que fosse sozinha. E aí, eu lembro muito assim de um dia que eu tava morrendo de tédio. Eu chegava a chorar de tédio, às vezes. Eu ficava tipo, mano, eu tô com muito tédio. Aí eu ficava chorando lá um pouquinho, mas depois passava, enfim, e aí eu seguia a minha vida. E tudo certo. Mas enfim, aí teve um dia que eu tava com muito tédio e tal. E aí eu falei, mano, quer saber?
eu vou montar uma pista com coisas da casa, assim, e eu tinha uma bolinha de gude que eu gostava de brincar com essa bolinha de gude. E eu tinha literalmente uma. E aí eu fiz tipo uma pistazinha, um circuito, sei lá. Peguei. Ai, sei lá, nem lembro o que eu peguei. Eu lembro muito de ter pegado. Como é que fala? O negócio, o cabide, cabide, panela, prendedor, sabe? Sei lá. Peguei um monte de coisa, montei um negócio lá e fiquei brincando com a bolinha de gude no meio da sala, tipo. Era essa minha brincadeira, foi essa minha maneira de me entreter naquele momento. Enfim, um jeito que eu arranjei sozinha, criativamente, de sair do tédio. E as crianças hoje em dia é mais difícil ter esse tipo de raciocínio. Esse mesmo sobrinho, né, que eu dei o exemplo, né, teve uma vez que saiu a mãe, o pai dele e tal, o meu outro sobrinho, e ele falou: "Ai, não, não quero sair, eu quero ficar aqui com a Nana". Aí eu falei: "Bom, tá bom, fica aí, né". Tava lá lavando louça. E aí eu falei assim: "Viu, mas chega de TV, você já viu muita televisão e tal". E aí ele falou assim: "Ah, mas o que que eu vou fazer?". Aí eu falei: "Não sei, tipo, pensa em alguma coisa pra fazer". E aí ele ficou tipo: "Mas como assim?", sabe, tipo: "O que que eu vou fazer?". E eu fiquei tipo: "Sei lá, brinca de não sei o quê", sabe, tipo, dei uma sugestão e tal. Mas isso me assustou e me chocou, sabe, porque ele estava na própria casa dele, com brinquedos dele, sabe, tipo, com lápis, com caneta, sabe, ele podia, gente, fazer qualquer coisa, sabe, tipo, ele só não podia assistir TV. E pra ele aquilo foi um negócio muito tipo: "Nossa, mano, mas e agora? O que que eu vou fazer agora?". E eu acho muito diferente, porque, por exemplo, as crianças hoje em dia, elas não assistem canal aberto, tá ligado? Tipo, quando a gente era criança, crianças dos anos 2000, assim, começo dos anos 2000, isso eu tô falando pra minha época, né? A gente tinha que esperar os horários, né, dos programas. Não era o tempo todo que passava coisa de criança e tal. Se você tinha uma condição a mais, você pagava, né, um canal tipo Disney, Nickelodeon, Cartoon. Pelo menos Cartoon eu acho que não era TV aberta, ou era? Não lembro. Mas enfim. Mas normalmente as pessoas tinham mais Cartoon, né? Mas tipo Nick, eu comecei a assistir Nick muito depois, assim. E Disney ainda mais, né? Que aí, sei lá, se era outro plano. Enfim. Mas fato é que não o tempo todo estaria passando e a qualquer momento estaria passando o filme que a gente quer, tá ligado? O programa que a gente quer. Inclusive, eu tava falando isso outro dia, né? Que quando eu era criança, eu tinha uma TVzinha. Nossa, tô falando quando eu era criança, mas assim, óbvio, né? Eu tô falando da infância, mas enfim. Eu tinha uma TVzinha de tubo, bem pequenininha, assim, gente. Ela era muito pequena e ela ficava no meu quarto. E aí, beleza, né? Naquela época eu tinha Disney. E aí eu lembro que eu gostava muito de High School Musical. Isso eu já era um pouco mais velha, eu ainda, tipo, era, né? É o que eu falei, tô considerando a infância todo esse período, mas enfim. E aí eu lembro que eu tava brincando, acho que com alguma boneca, assim, enquanto eu via TV ou desenhando. Não, eu tava brincando com alguma boneca. E aí, você não sabia muito bem a programação, né, do que ia passar, que filme ia passar, que desenho ia passar. Às vezes era meio aleatório, né? Principalmente os filmes. E aí anunciou lá que ia passar High School Musical 2. Gente, mas eu dei um berro. Eu peguei a boneca que tava na minha mão e taquei na parede de tão feliz que eu fiquei que ia passar High School Musical 2. Porque eu tava tipo, meu Deus, eu não estava aguentando mais esperar pra ver High School Musical 2. Gente, isso é muito bizarro, sabe? Tipo, hoje você entra lá no Disney Plus,
E você coloca High School Musical 2 a qualquer momento, a qualquer minuto, sabe? É isso que eu quero dizer. Tipo, você tá lá, tá tudo muito disponível pra você, sabe? Tipo, pra você não conseguir ter tédio mais, sabe? Tipo, o objetivo é você não ficar mais com tédio. E mesmo o YouTube, se você coloca YouTube, gente, não sei se vocês já viram criança no YouTube. Se vocês não têm contato com crianças, ver criança no YouTube, no celular, no tablet, que seja, principalmente celular e tablet, assim, na TV eu não percebo muito isso, mas mais nesses aparelhos que eu citei. É uma coisa, gente, bizarra. Pelo menos com os meus sobrinhos, as crianças que eu conheço. Eles não param 2 minutos no mesmo vídeo. Tipo assim, eles assistem um pouquinho e aí, né, no YouTube tem a lateral lá com as sugestões. Aí eles clicam na sugestão, assistem mais tipo uns 2 minutos ou menos até, né? Eu acho que eu tô falando 2 minutos, mas 2 minutos deve ter o vídeo inteiro. Mas enfim. E eles vão nesse looping, sabe? Eles nunca terminam de ver um vídeo. Gente, é um negócio bizarro. É muito bizarro, sério. Criança lidando com tecnologia é muito bizarro. Contanto que, tipo, quando eu fico com as crianças, tal, eu não dou meu celular pra elas, eu não gosto, sabe? Tipo, eu tenho um joguinho, eu tinha, né, aliás, um joguinho que minhas sobrinhas gostavam de jogar, e elas jogavam, tipo, comigo, com o celular na minha mão, e eu falando, tipo, tá bom, chega de jogar por hoje, agora a gente vai brincar, vamos correr, sei lá. Porque, gente, criança, assim, quando você dá um celular pra ela, tipo, é vício mesmo. Tá criando um mini drogadinho. É muito bizarro, gente. Sério, é muito bizarro. Se você nunca teve contato com criança que tem muito contato com tecnologia, sério, um dia que você vê, você vai achar bizarro. Você vai achar bizarro, porque é uma coisa muito sinistra. É a reação que elas têm, como elas se comportam, enfim, tudo isso. E aí, eu acho muito engraçado, né, esse choque entre gerações de, de crianças. Porque quando eu era criança, eu só queria brincar. Tipo, eu não queria ficar. Beleza, eu gostava de ficar assistindo TV e tal. Eu gostava de ir na locadora, alugar filme com meu irmão. Era tipo o evento da semana. A gente ir na locadora, pegar um filme, voltar pra casa, fazer nuggets e batata smile e colocar o filme lá e a gente assistir enquanto a gente comia nuggets e batata smile, eu e meu irmão. Normalmente o mais velho, que eu fazia isso. E, mano, sabe, isso tipo é uma parte da infância tão gostosa, sério, eu sinto tanta falta disso. Inclusive, eu coleciono, né, DVDs, meio que por isso, sabe? Por esse carinho de, tipo, você ter uma mídia física do filme que você quer assistir. Enfim, quando eu era criança, eu só queria saber de brincar, sabe? Eu só queria saber de Barbie, de roupinha nova pra minha Polly. Nossa, inclusive, quando eu morava num prédio lá, um dos primeiros prédios que eu morei, quando eu passei a morar com a minha família adotiva, né? Foi um choque muito grande, assim, de realidade, mas eu achei uma amiga muito bacana na época, que a gente era muito grudada. E eu lembro até hoje, o dia que a gente fez amizade. Isso é uma coisa muito gostosa também, né, de ser criança. Você cria relações, né, de amizade com muito mais facilidade do que adulto, né? Quando você é adulto, parece que você fica meio tipo, nossa, mas da onde eu vou arranjar novos amigos, sabe? Como que eu vou abordar aquela pessoa pra ser a minha amiga? E sendo que, tipo, quando você era criança, isso era a coisa mais fácil do mundo. E às vezes você conhecia aquela pessoa em um dia e pra você, tipo, aquela pessoa era assim, a sua melhor amiga, a amiga mais fiel, a mais querida, sabe? Tipo,
era tão fácil você criar laços, né? Então, essa amiga, por exemplo, foi muito assim. Ela tinha acabado de mudar para o prédio, ela estava no salão de jogos com a mãe e a irmã. E aí eu desci, né? Acho que eu devia estar em um dos dias do meu tédio. É, e aí eu desci com o meu laptop da Xuxa. Eu fui lá pro salão e tal, e aí ela tava lá. E aí eu, tipo, não lembro direito da abordagem. Eu lembro muito, assim, da cena, assim, mais ou menos, sabe? Tipo, eu lembro que eu tava, né, com o laptop da Xuxa. E eu não lembro se ela falou, tipo, é o laptop da Xuxa, ou alguma coisa assim. Ou eu perguntei, tipo, você quer brincar? E ela era um pouco mais tímida, assim. Acho que eu lembro da mãe dela falando, tipo, vai lá com ela, tal. E a gente começou a brincar. E a partir daí a gente criou, tipo, uma super amizade, sabe? Daquele momento até, enfim, a nossa separação, né? A gente era muito grudada, sabe? A gente vivia juntas, a gente tava sempre brincando. E a gente gostava de brincar de Barbie. A gente ia pra, tipo, tinha uma escada lá, que aí a gente ficava embaixo daquela escada. E era a mansão da Barbie e tal. E a gente montava a, a caminha, sabe? Tipo, era tudo tão inocente, tudo tão gostoso, sabe? Quando você é criança é tudo tão simples tipo, pra você é muito divertido aquilo, sabe? E aí chegou uma época que a gente cansou das Barbies, né, e de Polly. E aí, isso pra mim é muito emblemático, assim, que era uma brincadeira. Gente, era tipo um teatro, assim, a gente brincava, a gente chamava de brincadeira de vida, brincadeira da vida, enfim. É, a gente falava assim, vamos brincar de vida? O que que era, gente? Sério, é isso que eu não entendo, tipo, como que as crianças de hoje em dia não vão passar por essa experiência? E eu achava que essa brincadeira que eu tinha com essa minha amiga era uma coisa muito nossa, assim. Porque às vezes eu tentava brincar com outras amigas, assim, até com a Lu. A gente brincou um pouco de, né, brincadeira de vida, juntas, mas a gente não brincava tanto, assim, como com essa amiga, por exemplo. E aí teve um amigo de um amigo meu, que um dia a gente comentou sobre isso, e ele falou também, tipo, nossa, eu brincava disso, não sei o quê, meu Deus, e como que a gente parou de brincar disso, sabe? E essa conversa me marcou muito, que eu fiquei muito tipo, nossa, como assim? Achei que era muito uma coisa muito nossa. Mas pra vocês verem, né? Nenhuma experiência é única. Mas enfim, a brincadeira de vida era basicamente assim, a gente criava uma história e criava personagens, né? Então, por exemplo, eu tinha tanto mulher quanto homem, sabe? A gente tinha vários personagens. E aí, a nossa história, isso era a brincadeira que a gente mais brincava. Aí, quando a gente ia pra piscina, a gente brincava de sereia, né? Enfim. Ai, meu Deus, adoro. A nossa história era assim: eram três jovens. Eu acho que a personagem dela era cantora. Aí a minha personagem era uma modelo e, e o outro era um menino que era um jogador de hóquei. E esses três jovens, não lembro qual que era o contexto que a gente inventou, começaram a morar juntos. E eles foram, tipo, aumentando o grupo de amigos, assim, sabe? E aí, aumentando o grupo de amigos, a gente aumentava a quantidade de personagens que a gente criava pra gente interpretar. E aí a gente inventava esses personagens pra interpretar. E, gente, a gente fazia voz, a gente fazia pose, a gente fazia jeitos, sabe? Tipo, trejeitos assim do personagem. O personagem tinha gosto, o personagem tinha doença, o personagem, sabe, a gente inventava tudo. Era um teatro. E era assim, tipo, por exemplo, em um dia a gente brincou, né? Começa a brincar, não sei o que, nananã. E aí parou em uma cena em que a gente estava jantando em um restaurante, todo mundo, e, enfim, sabe? Tipo, parou nessa cena. No dia seguinte, a gente
continuava a brincadeira dessa cena, entendeu? E aí, era tão divertido, assim, sabe? Tipo, era tão gostoso e a gente interpretava tão de verdade, assim, sabe? É que quando eu era criança, eu sentia que, tipo, a minha criatividade, ela era ilimitada, sabe? Tipo, eu criava mesmo, eu fazia mesmo, sabe? E eu não tinha uma preocupação se tava bonito, se tava feio, se iam entender, se não iam entender, sabe? Se iam gostar ou se não iam gostar. Então, tipo, quando eu tive essa ideia, né, do caderninho da Lu, por exemplo, eu comecei a fazer e, tipo, mano, eu achei uma ideia genial. Eu comecei a fazer e, tipo, ficou um negócio assim, sabe? Tipo, pra nossa história. E mesmo as cartinhas. Isso é uma coisa muito assim, né, da nossa época. A gente, eu acho que principalmente de infância de mulheres, sabe? É, pelo menos na minha infância eu tinha muito isso com minhas amigas. E isso permaneceu até o ensino médio, inclusive. Tipo, eu tenho muitas cartinhas que eu escrevia para minhas amigas me escreviam, sabe? Era, sei lá, aniversário de uma amiga, a gente escrevia uma carta enorme, sabe? Falando como a gente gostava dela e colocando piada interna e não sei o quê. E a gente não se preocupava se o texto estava coeso, se o texto, se tinha erro de gramática, se tinha erro de, sabe, tipo, a gente não se preocupava, a gente só pegava e fazia e era tão gostoso e a gente tinha essa lembrança. E é tão triste, né? Tipo, coisas tão boas assim, a gente perder, né, com o tempo. Então, por exemplo, hoje em dia, você pega e faz o quê? E, tipo, hoje em dia a gente manda, sei lá, uma mensagem super simples pelo WhatsApp ou, tipo, posta alguma coisa nos stories, sabe? Tipo, e antes a gente escrevia, tipo, cartas e cartas. E acho que quando a gente foi começando a perder isso, a gente começou a ficar com uma sensação de, tipo, ah, sei lá, eu tenho tantos anos de amizade com você que não tenho nem mais o que falar. Será mesmo que a gente não tem mais o que falar? Sabe? Será que exatamente pelo fato da gente ter muitos anos de amizade, a gente não tem mais o que falar do que a gente pensa? Sabe? Será que não é só uma preguiça de, tipo, sentar e escrever uma cartinha para sua amiga? Sabe? Vou te desafiar isso, escrever cartinhas para suas amigas, para os seus amigos de aniversário. Porque, tipo, é uma lembrança muito gostosa, assim, sabe? Assim como você ter uma foto impressa, sabe? Uma foto analógica impressa é muito diferente, sabe? Tipo, você pegar aqueles álbuns de quando você era criança, com várias fotinhas suas de criança e não sei o quê, e vídeos muito caseiros, sabe? Tipo, meu, isso é tão gostoso, sabe? Tipo, tudo bem que muita coisa disso se perdeu por conta do avanço da tecnologia, então, obviamente, que você vai gravar um vídeo hoje de uma criança, vai ser a mesma recordação que antes, sabe? Que você tinha quando você filmava pela câmera. Mas eu falo mais do negócio físico mesmo, sabe? Tipo, da gente ter coisas mais físicas, sabe? Tipo, de recordação e de lembranças. Enfim, eu acho que eu sou tão apegada por cadernos, eu acho que por isso, sabe? Porque neles você consegue, tipo, eternizar uma memória sua, sabe? Tipo, um sentimento seu. Seja escrevendo, seja colocando um adesivo, seja colocando uma foto, ticket de algum lugar, sabe? E a gente, né, vai perdendo tudo isso, né? Que a gente começa com essas coisas na infância mesmo, né? Que você tem vontade de produzir esse tipo de lembrança. Enfim, além desse sentimento de carinho, eu acho que quando a gente é criança, a gente sabe demonstrar carinho e receber carinho de uma forma muito mais natural, sabe? Além disso, a gente tem um senso muito de aventureiros. Eu não sei explicar, assim, tipo, quando eu era criança,
tudo pra mim era uma exploração, sabe? Tipo, tudo era novidade, tudo era, sabe, gostoso de viver e de explorar. Quando eu ia viajar com a família, né? Eu e a Lu, a gente tentava sempre ir de carro. Eu vou citar bastante a Lu aqui, gente, mas é porque assim, ela fez parte da minha infância, então assim, não tem como não citá-la aqui. Mas enfim. E aí a gente sempre tentava ir no mesmo carro, porque o caminho até o destino, que fosse praia, que fosse acampamento, qualquer coisa, tipo, pra gente já era muito divertido. Mesmo que fosse pro shopping, assim, sabe? Tipo, a gente dava uma maneira de ser divertido. Nossa, inclusive a gente andava, gente, de carro, assim, de uma maneira que se o Detran pegasse, os nossos pais iam ser presos. Que a gente gostava de ir, pra vocês terem noção, a gente gostava de ir de cabeça pra baixo. Imagina se tem um acidente. Você tá entendendo? Tipo, quando você é criança, você não pensa nesse tipo de coisa, sabe? Mas como que eu posso explicar? A gente ficava com as pernas pra cima, assim, encostada no banco, né? Então, imagina assim, como se a gente sentasse ao contrário, de cabeça para baixo, tipo a posição de sentar no carro, só que de cabeça para baixo, entendeu? E aí a gente gostava de ficar assim, andando com o carro de cabeça. Gente, e pra gente era a maior aventura, era super divertido. E aí, às vezes, a gente. O destino final, infelizmente, não era uma praia, ou um acampamento, ou uma casa no campo, mas sim o shopping. E quando você é criança, quando você vai fazer compras com os seus pais, normalmente não é muito legal, né? Você só quer ir pra casa, ou você só quer, tipo, comprar o seu brinquedo e ir embora. Mas assim, você não quer ficar vendo roupa, sabe? Mas enfim. E aí, às vezes, a gente chegava no shopping e a gente, sei lá, se a gente ia com a família, assim, jantar, almoçar em algum lugar, em algum restaurante. A gente comia e aí a gente ia brincar pelo shopping, assim, a gente gostava de ficar descendo e subindo a escada rolante. Tipo, vocês estão entendendo? Tipo, isso é a coisa mais besta do universo. Só que a gente fazia isso, sabe? E aí, tinha uma pizzaria, inclusive, que a gente ia muito, assim, com a família. E a gente sempre pedia massinha de pizza pra gente brincar. E aí, então, tipo, o garçom trazia, tipo, uma bolotinha de massa de pizza, é, com um pouquinho de farinha, assim. E aí a gente ficava brincando com aquela massinha, assim, fazendo. Nossa, era a coisa mais nojenta do mundo. E a gente ficava brincando até que começava, tipo, a grudar tudo nas mãos, assim, né? E aí a gente tinha que ficar tirando e tal. Mas era tão divertido, era tão gostoso, sabe? Tipo, e era um negócio tão simples que fazia a gente muito feliz. Enfim, gente, eu vou ler aqui algumas mensagens que vocês mandaram. E aí, enfim, aí eu vou complementando, né? Então, eu tinha deixado no Instagram uma caixinha de perguntas perguntando pra vocês, né? Falando pra vocês o que que vocês gostavam de fazer quando vocês eram crianças, ou o que vocês sentem falta, né, da infância. E aí tem uma resposta aqui: dormia bastante. E, nossa, assim, quando você é criança, ao mesmo tempo que você não quer dormir, né? Porque, sei lá, se você vai na casa de uma amiguinha, você quer ficar a madrugada inteira. A madrugada inteira entende-se por até meia-noite. Isso é madrugada. Conversando com a sua amiga, por um lado que tinha isso, né, de querer ficar acordado, por outro você, tipo, dormia, se capotava, e realmente isso era muito gostoso. Eu lembro que eu dormia muito, tipo, depois da escola, assim, sabe? Um soninho pós-escola, gostoso, viu? E o pior é que criança acorda cedo. Rir até fazer xixi na calça. Esse é um clássico, de crianças, né, que dão risada fácil de qualquer coisa.
Eu tinha uma mania com a Lu de procurar vídeos engraçados de pessoas caindo. A gente procurava assim, quando começou a internet, né, menina? A gente procurava isso, mano, só pra gente ficar dando risada, de pessoas caindo. Era a nossa diversão. Ai, dormir na casa da minha prima, vulgo ficar rindo alto a madrugada toda. O momento que a gente ia dormir na casa da amiguinha, né? Era sempre um momento muito canônico, um momento muito emblemático, porque assim, primeiro que a gente sempre inventava algum clubinho e dava o nome pro clubinho e tinha uma senha pra você entrar no clubinho e você passava tipo horas e horas só, sabe, conversando. E aí, pelo menos eu fazia muito isso com a Lu, né? E com outras amigas até também. De ficar tipo, ai, esse é o nosso clubinho e aqui a gente conta os segredos e guarda os segredos aqui, sabe? Tipo, e só quem é do clubinho pode saber o segredo. Que segredo, né, gente? Que criança vai ter, pelo amor de Deus. Ai, gente, dormir na casa do amigo, era muito gostoso, né? Da amiguinha, no meu caso, que eu sou menina, eu só podia dormir na casa de amiguinhas. E olhe lá, né? Também tem essa. Tem pais que são mais. Meus pais não confiavam em qualquer pessoa, não, pra eu dormir na casinha. Na casinha. Sinto saudade de gastar meu tempo brincando em vez de ficar horas no celular. Sim. Cara, eu acho que eu nem tenho muito o que complementar sobre isso. É o que eu falei também de, tipo, eu fico preocupada, sabe, com essa geração mais nova que, tipo, cresceu já com o celular, cresceu já com a tecnologia, que não, sei lá, cada vez mais vai ficar mais limitado, tipo, essa questão de ter a criatividade de brincar, seja sozinho ou seja com amigos, sabe? Eu acho que, sei lá, se eu falasse para os meus sobrinhos que eu brincava de vida e que eu criava toda uma história e tal, porque assim, os meus sobrinhos, eles brincam, né? Mas eles brincam que eles são personagens, que eles veem em filmes ou que eles veem no YouTube ou sei lá, sabe? Então eles brincam que eles são personagens, sabe? Já criados, já com uma personalidade, já com coisas que o personagem já tem, sabe? Já faz. E tudo bem, eu brincava assim também, né? Mas a maior parte do tempo, tipo, eu criava muito, né? E minhas amigas também, a gente criava muito o que a gente ia fazer. Inclusive, na hora que eu tinha falado sobre explorar, né? No final vou trazer um áudio sobre exploração de crianças. Mas enfim, eu tinha uma brincadeira com minhas primas que uma delas morava em um condomínio muito grande assim e tal. E a gente tinha uma brincadeira que chamava Perdidos. Às vezes a gente brincava, tipo, quando a gente ia viajar pra algum lugar também, a gente brincava disso. Que era basicamente, a gente pegava, fazia uma mochilinha, e aí a gente colocava, sei lá, água, biscoito, sabe? Tipo, bolacha, sei lá, bolacha recheada, né? Ou biscoitinho salgado, assim. Água, suco, fruta. Enfim, e aí a gente pegava papel, caneta e a gente ia pro condomínio com essa mochilinha, cada uma com a sua mochilinha, e a gente ia explorar o condomínio. A gente conhecia já o condomínio, tipo, dos pés à cabeça. Mas a gente ia explorar e a gente fingia que a gente estava perdido e tal. E aí, tipo, tinha um parquinho que tinha uma casinha e a gente entrava na casinha e brincava, tipo, nossa, tá chovendo muito. E às vezes começava a chover mesmo no meio da nossa aventura e a gente tinha que ir para essa casinha e ficar lá esperando a chuva passar, porque nossa, nós somos exploradoras perdidas, sabe? Tão gostoso, tão aventura. Outro comentário aqui, eu era bem mais colorida. Colocava cores em tudo.
Desenhava muito, era bom demais. Hoje, adulta, é tudo preto e branco. Sinto falta das cores da minha vida. Eu achei esse comentário muito lindo. Primeiro tem essa questão de desenhar, né? Desenhava muito. A gente acaba perdendo, né? Isso de desenhar. Até eu que desenho até hoje, tipo, eu não desenho com a mesma frequência que eu desenhava naquela época, sabe? Mas enfim. Mas falando dessa questão de colorido, sabe? De roupas, isso eu acho engraçado, assim, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem muita noção, né? E a gente usava, tipo, calça amarela com camiseta roxa, com jaqueta rosa, com sapato verde, sabe? Era uma mistura de cor e a gente não tava preocupado se tava bonito, se tava feio, tipo, sei lá, fazia parte do nosso estilo, fazia parte meio que de quem a gente era, assim, sabe? Tipo, usar camiseta de personagem também, sabe? É... Isso é uma parte tão importante e tão gostosa, sabe? Da infância. Inclusive, isso é uma coisa que eu admiro bastante na minha cunhada do meu irmão, que eles deixam minhas sobrinhas escolherem as roupas que elas querem usar. Tipo, se tá frio, eles vão falar, não, vai ter que ser uma calça porque tá frio, ou vai ter que ser um casaco porque tá frio. Mas, por exemplo, elas escolhem o casaco, elas escolhem a calça, elas escolhem o sapato. Às vezes coloca saia no, em cima da calça, e aí coloca um sapato nada a ver, uma camiseta nada a ver ainda, mais nada a ver ainda, um casaco que, pelo amor de Deus, o que que é aquilo? Entendeu? A criança sai assim toda a calça listrada com a camiseta de margarida com um casaco quadriculado, sabe? Sai assim, ou pega, vai de fantasia, por baixo tem uma calça, sabe? Tipo, de unicórnio, e a fantasia de, sei lá, Dora Aventureira. Não, Dora não daria, né? Sei lá, de princesa, alguma fantasia de princesa. E isso é tão engraçado, eu acho isso tão legal, sabe? Tipo, deixar a criança também se expressar dessa maneira, sabe? Eu acho isso muito legal e muito importante. É, hoje em dia eu vejo muito pais, né, falando assim, não, porque a cartela de cor dos meus filhos, né, da minha filha, sei lá, do meu filho, eu vou querer que seja marrom, preto, branco e bege, sei lá, sabe? E aí a pessoa veste a criança só com essas cores. Gente, eu acho um absurdo, tremendo, assim, sabe? Tipo, você não dá, sabe? Tipo, você não comprar roupas pra criança, sabe? Tipo, colorida ou é, de personagem e tal, porque você quer que o seu filho seja aesthetic ou que não sei o que, sabe? Tipo, gente. Pelo amor de Deus, gente, não dá assim, de verdade. Nossa, eu juro, isso é limitar tanto, assim, a criança, sabe, a se expressar. Tipo, por que que você vai fazer isso, sabe? É pelo seu próprio gosto, sabe? Tipo, e a criança, elas têm, né? As crianças têm o próprio gosto, gente. Elas têm a própria individualidade, sabe? E elas conseguem mostrar muitas vezes isso pela maneira que elas se vestem, sabe? E você limitar isso é bizarro. Ou tipo, as pessoas que ficam comprando, ou muita loja assim, né? Só produz umas roupas muito desconfortáveis para criança, sabe? Só pensando mesmo na estética. Ou um negócio meio tipo, sei lá, gente, cropped, sabe? Por exemplo, mini saia. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Por que que você vai colocar um cropped numa criança, uma mini saia numa criança? Tipo, pelo amor de Deus, não vista a sua criança assim. Primeiro que tem muita gente, tipo, né, com maldade. Segundo que, tipo, não é pra uma criança se vestir assim, sabe? Eu sei que eu postei uma foto que eu tô com a barriguinha de fora, assim, e tal.
uma sainha. É... Mas assim, sei lá, acho que isso era uma coisa muito dos anos 2000 e eu também não que eu concorde também com o jeito que eu tava sendo vestida naquele momento. Mas eu lembro sim de usar muito, tipo, roupa de personagem, muito moletom, muito, sabe? Tipo, coisas que eu gostava de usar também, sabe? Coisas confortáveis. Enfim, é, essas foram algumas respostas, né? Aí um amigo mandou também que uma vez ele e os amigos estavam entediados e eles simplesmente começaram a jogar pedra numa casa que eles achavam que não tinha ninguém. E plot twist, tinha gente lá. E o pior é que eles estavam fazendo isso simplesmente pelo tédio. Isso é uma coisa muito diferente, né, entre meninas e meninos. Tipo, quando. Nunca que eu ia ficar tacando pedra na casa do vizinho que eu acho que é abandonado. Ai, gente, muito bom, viu? Mas eu fico pensando assim também, qual o estado daquela casa para eles acharem que estava abandonado? E qual o nível de tédio para o único entretenimento que eles tinham naquele momento era tacar a pedra numa casa aleatória, em casa alheia, né? Ai, gente. Por fim, eu vou deixar aqui um áudio de uma das histórias é, que eu recebi aqui. E é isso. Nossa, sobre infância, eu lembro de uma história que me vem à cabeça. Tem várias histórias, né? Eu tive uma infância realmente privilegiada e com várias lembranças diferentes. Mas meus pais levavam pra praia, para o interior, pra sítio, pra parque, pra andar de bicicleta, enfim. Ou a gente viajava, enfim. Mas uma história X que eu lembrei, falando de infância, esses dias, inclusive. Eu tava lembrando que a gente, com os amiguinhos, né? A gente saía pra explorar um mato, às vezes, em mato fechado. E tem uma história inacreditável. Que uma vez a gente saiu pra explorar um mato, em Bogaçu, em uma trilha que era um pouquinho mais fechada. Então, não tinha caminho de, né, terra batida. Não, era mato alto, relativamente alto, ainda mais a gente era baixinho, né? Não tinha a altura que tem hoje. E, enfim, totalmente despreparado. A gente começou a se aventurar mato, né, adentro. E aí vai parecer mentira, mas só quem tava lá vai lembrar. Quem conhece o Renatinho sabe. E aí simplesmente a gente achou meio que uma oca. Não sei se é uma oca, minha lembrança X, né? Mas a gente achou uma oca e ficou cagado de medo. Obviamente, né? Criança, uma coisa desconhecida no meio do mato, dentro de um condomínio fechado. E a gente ficou tipo, qual a chance? Será que isso é real? Caralho, real era, né? Ninguém tava alucinando, mas uma coisa muito assustadora, assim, tipo, a gente falou, gente, vamos voltar correndo. Isso for um canibal, tipo, pensamentos de criança. Mais uma história que eu lembrei, muito X, sobre a minha infância. Bom, é isso, gente. E vamos para o pensamento no banho. O pensamento no banho dessa semana vai ser uma história de infância que esses dias veio na minha cabeça que eu lembrei. Que quando eu era criança, eu, eu e a Lu, a gente tinha um negócio com redes, né? Tipo, rede de balançar, rede de dormir, sabe? Rede. A gente tinha um negócio com rede, gente. A gente tinha umas ideias, assim, é, sabe, que era óbvio que ia dar muito errado. Só que, assim, como a gente era criança, a gente não parava pra pensar se ia dar errado ou não. A gente só executava. E normalmente quem executava? Eu, exatamente. E aí, uma vez a gente teve uma ideia de. Não sei como que eu vou explicar isso, mas enfim. Da gente tentar meio que voar, assim, na rede, sabe? E qual que era o plano, né? Correr, sair correndo, assim, de uma certa distância, pular na rede
com os braços abertos, assim, pra fazer o quê? Estender o pano da rede, assim, e esticar as pernas para trás. E com os braços abertos e com o pano esticado, a gente meio que balançar alto assim e voar. Gente, eu não sei explicar isso pra vocês. Qualquer coisa, se ficar muito difícil de entender, eu faço um desenho pra vocês entenderem. Mas assim, esse era o plano, sabe? E aí a gente teve esse plano, a gente foi tentar executar esse plano. Eis que, obviamente, que não deu certo e eu simplesmente caí do outro lado da rede de cabeça no chão, com as minhas pernas pro alto. Gente, hoje em dia eu lembro disso, mas eu dou tanta risada, tipo, eu acho muito bom isso. Eu fico imaginando a cena, sabe? Só que assim, eu lembro que eu ri e chorei ao mesmo tempo, que eu tava tipo, mano, que idiota. E a Luísa, a vagabunda, vocês acham que ela me ajudou? Não, ela ficou lá rindo da minha cara. Porque como eu comecei a rir e depois comecei a chorar, ela achou que eu tava rindo da situação. Ai, gente, juro. Ai, mas foi uma dor, foi uma senhora dor aquele dia. Enfim, olha, essa história tava na minha cabeça já faz um tempo, então eu resolvi deixar aqui no pensamento no banho. Ai, gente, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E foi um episódio mais longo para compensar aí que eu sumi, né? Que eu não postei na semana passada. E, enfim, gente, é isso. Avaliem o podcast, deixem o seu comentário aqui falando o que vocês gostavam de fazer quando vocês eram criança, como era a infância de vocês, o que vocês sentem falta. Enfim, deixe aí o seu comentário. Se vocês quiserem, também podem deixar um áudio para mim. O link tá no perfil do podcast para você conseguir mandar esse áudio. Me sigam nas redes sociais, @falando o que não sabe, Instagram e TikTok. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!